De Bem com a Vida. Apresentação Pastor Marcelino. Um programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Oferecimento Frutaria do Osvaldo, AM Imóveis, Eldorado Materiais para Construção. Eu sou o pastor Marcelino, pastor da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, e mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa De Bem com a Vida. Eu quero agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia, que muito me faz bem. Eu espero também estar fazendo bem para você, para sua casa, para sua família, levando essa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, levando essa mensagem da Palavra de Deus. Agora nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler a Palavra nesse primeiro bloco do programa. E eu quero que você acompanhe comigo no Salmo de número 112. Acompanhe aí comigo. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão a geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. O versículo 5 diz o seguinte: Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O versículo 8 diz o seguinte: O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O versículo 10 e último termina da seguinte forma: O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios frustrará. Amém. Então, gostaria que você meditasse no Salmo 112, esse salmo que fala sobre o homem justo, ou seja, aquele que confia em Deus, aquele que confia no Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso o justifica. Então ele se torna um homem justo, tá bom? Ele não teme más notícias, não anda oprimido, não anda deprimido, não anda querendo morrer, mas o que confia no Senhor vai ter uma vida de sucesso, a sua família vai ser uma família de sucesso e abençoada, e toda a sua posteridade. Tá bom? Salmo 112, medita aí e seja abençoado. Nós vamos agora para a nossa agenda. Eu quero passar para você uma parte da programação aqui da igreja, daquilo que tem acontecido, fazer um convite especial para você. Depois da agenda, nós já retornamos, tá bom? Veja aí a nossa programação. Eu quero fazer um convite todo especial para você que me vê nesse momento, que assiste o programa De Bem com a Vida. Você que tem filho de 15 anos para frente, você que tem filho, sobrinho, um afilhado, um neto, e você mesmo nessa faixa etária que está assistindo o programa, eu quero te fazer um convite especial para que você venha estar conosco no sábado, no culto da juventude. É o GD, Geração de Daniel. Tem sido uma bênção muito grande. Então, você que é vovó, traga o seu netinho para estar conosco aqui na juventude. Você que é mamãe, papai, tem filho nessa faixa etária, traga eles para estarem aqui conosco. Você que tem o seu sobrinho,
traga também um ambiente jovial, um ambiente de juventude, um ambiente dinâmico, um ambiente gostoso, sadio, sem drogas, sem vício, uma coisa voltada mesmo para abençoar a vida dos jovens, a vida da juventude, que anda tão perdida, que anda tão necessitada de algo sadio. É sábado, aqui na igreja. Nós estamos aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Hercílio de Lima, número 814, no bairro de Fátima. O nosso telefone é o 3411-4730 e o nosso WhatsApp é o 98403-9571. Mande uma mensagem para nós, qualquer dúvida, qualquer pergunta. Nosso WhatsApp é o 98403-9571. Culto da Juventude, o GD, Geração de Daniel, sábado, 7 horas da noite. Eu aguardo você aqui junto com toda a juventude. Até lá, seguimos com o nosso programa. Pois bem, depois que você ficou inteirado da nossa agenda, parte da nossa programação, agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, não muda de canal, é o intervalo comercial mais rápido do Brasil. E na segunda parte do programa, eu quero estar compartilhando uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra que vai edificar a sua vida. Um instantinho só e nós já estamos de volta depois dos nossos comerciais. Aguarde aí. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita seus pensamentos? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. Aluguel, compra e venda de imóveis só com a melhor AM Imóveis. Venha fazer a simulação de seu financiamento. A AM Imóveis acompanha todo o processo e dá todo o suporte que você precisa. Venha para a AM Imóveis e concretize seu sonho. Minha Casa Minha Vida é na AM Imóveis, em Catalão, na 20 de agosto. Frutaria do Osvaldo, 48 anos servindo com qualidade e responsabilidade seus clientes e amigos. Frutas selecionadas. Verduras diretamente da fonte produtora para sua mesa. Frutaria do Osvaldo é tradição em atendimento. Rua Leopoldo de Bulhões, 455, bairro Mãe de Deus. Frutaria do Osvaldo. Disque Entregas 3411-2901. Eldorado Materiais para Construção. Atendimento diferenciado. Agilidade na entrega. O melhor preço. Sem perder a qualidade dos produtos. E a satisfação dos clientes mais exigentes. Estou muito satisfeito. Em Catalão, no bairro Eldorado, próximo ao Castelo Branco, 3411-3062. E Eldorado Materiais para Construção em Ouvidor, 3478-1714. Eldorado Materiais para Construção. Sempre o melhor preço. Unção, louvor, adoração. A fé que transforma. A verdade da palavra de Deus. Tudo isso está aqui, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, sempre abençoando você e sua família. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Falei para você que era rapidinho, já estamos de volta. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos patrocinadores, nossos amigos, companheiros, parceiros aqui do programa De Bem com a Vida, o pessoal da AM Imóveis, da Eldorado Materiais para Construção e também da Frutaria do Osvaldo. Um forte abraço para todos vocês. Então agora nós vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Está escrito assim a partir do versículo de número 26. Acompanhe comigo a leitura. Hoje aqui vai acontecer milagre. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe:
Aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, viu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou a Filipe, no versículo de número 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus Cristo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode ser batizado se você crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco chegaram e desceram aquela água, e Filipe o batizou. O versículo de número 39 diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém. Então, olha, que palavra fantástica, que palavra maravilhosa, que passagem tremenda essa da Bíblia. Havia ali uma grande festa em Jerusalém e afluía para aquela cidade pessoas de várias partes do mundo, como até hoje isso acontece. E estava ali em Jerusalém esse homem, o eunuco, que era um oficial da rainha de Candace, que era a rainha da Etiópia naqueles dias. Esse homem, ele era um homem muito devoto a Deus, ele era um prosélito, ou seja, o que é um prosélito? Prosélito era uma pessoa que não era judia, mas que ele se convertia ao judaísmo. Então, esse eunuco aqui, ele era um prosélito, não era israelita, não era judeu, mas se converteu ao judaísmo. E, como bom judeu que era, prosélito, convertido ao judaísmo, ele foi a Jerusalém para ali orar, para poder buscar a Deus e cumprir as suas obrigações religiosas. E no caminho, ele começa então a ler a Bíblia, ele começa a ler a palavra de Deus. É importante que você leia a Bíblia, é importante que você leia a palavra de Deus. Essa leitura da Bíblia mudou por completo a vida daquele homem. Observe bem que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo aquela parte que hoje nós definimos como o capítulo 53 de Isaías, quando fala do sofrimento do Messias, quando fala do sofrimento do Senhor Jesus. Mas ele não compreendia o que estava acontecendo. E aí veio o pregador da palavra de Deus, Filipe, que era discípulo, que era apóstolo ali de Jesus na igreja primitiva, e direcionado pelo Espírito Santo, ele vai até aquela carruagem, aquele carro, aquele veículo, aquela condução, aonde estava aquele homem lendo a Bíblia, no profeta Isaías, mais especificamente no capítulo 53. E Filipe, então, é convidado para estar perto daquele oficial. Veja bem, o oficial o convidou. É importante que você abra o seu coração para a palavra de Deus. É importante que você abra o seu coração para a pregação da palavra de Deus. Olha, a religiosidade não adianta nada. Aquele homem era extremamente religioso. Ele saiu de uma considerável distância. Ele saiu lá da Etiópia
no nordeste da África e foi parar lá em Jerusalém, fez uma viagem longa, fez uma viagem comprida para cumprir ali os seus votos religiosos, para cumprir as obrigações da sua religião. Mas a sua religião, o seu esforço humano, a sua religiosidade não dava compreensão para ele daquilo que era o propósito de Deus. Você vê, ele estava lendo a Bíblia e não estava entendendo. Ele estava cumprindo os votos religiosos, mas não tinha a salvação. Por que ele não tinha a salvação? Porque ele não tinha entregado a sua vida para Jesus. E aí ele pergunta para Filipe, o pregador, aquele que anunciava a palavra: Filipe, o profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe então vem e esclarece para o etíope que aquela palavra do profeta não era sobre o profeta em si, mas era a respeito de Jesus Cristo, do Messias, do Salvador. E aquela palavra tinha sido escrita 700 anos antes. E o Espírito Santo de Deus, na boca de Filipe, ali, toca no coração daquele homem etíope, daquele eunuco, e ele então abre a mente, ele abre o coração e compreende o plano da salvação. Qual que é o plano da salvação? Deus se fez carne em Jesus. Deus morreu na cruz. Deus ficou sepultado 3 dias, mas Deus, ao 3º dia, ele ressuscitou. Basicamente, foi isso que Filipe explicou para o eunuco. E ele compreendeu, ele entendeu e aceitou Jesus como Senhor, aceitou Jesus no seu coração como seu Salvador. Qual foi o próximo passo? Descer as águas do batismo. E que coisa interessante que durante a caminhada, durante a jornada ali, eles passaram perto de um córrego, de um poço de água, alguma coisa nesse sentido, e o eunuco perguntou para Filipe: Filipe, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode ser batizado, aqui no versículo de número 37, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali então eles pararam a carruagem e Filipe então batiza o eunuco nas águas. E ali então ele foi batizado e teve o seu nome registrado no livro da vida. Veja que é necessário que a pessoa creia em Jesus e desça, passe pelas águas do batismo. Foi assim com o próprio Jesus, foi assim com os discípulos de Jesus, foi assim com esse eunuco, esse oficial do reino lá da Etiópia. Então entregue a sua vida para Jesus, creia em Jesus de todo o seu coração e desça as águas do batismo. Às vezes você pode dizer assim: pastor, mas eu fui batizado quando criança. O batismo de criança, ele não é bíblico, ele não está registrado aqui na Bíblia. Jesus não foi batizado quando criança. Os discípulos de Jesus não foram batizados quando criança. É tão fácil. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa precisa crer em Jesus e passar pelas águas do batismo, e aí então ele é salvo. Há uma transformação, há uma mudança. Passou de um batismo de criança. O batismo de criança foi inventado, criado por Constantino, lá pelos idos do ano 300 da nossa era cristã, muito depois de Jesus, e não tem embasamento bíblico nenhum, porque Jesus diz assim: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, uma criança não precisa ser batizada. A criança precisa ser consagrada, entregue a Deus no altar da casa de Deus, como Jesus foi consagrado, pelas mãos de Ana e pelas mãos de Simeão. E batizado, quando ele tinha 30 anos, lá no Rio Jordão, pelo seu primo, o nosso querido João Batista. Então, o batismo de criança, ele não é bíblico, ele não está na Bíblia. Foi inventado por Constantino, lá pelos idos dos anos 300 da nossa era cristã. A criança, se ela morrer, ela automaticamente está salva, porque Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E para ser salvo, nós temos que ter a humildade da criança,
nós temos que ter a inocência da criança, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e passarmos pelas águas do batismo. Como Jesus foi batizado, como seus discípulos foram batizados e como muitas pessoas foram batizadas, tá certo? Entrega a sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará por você, tá bom? Quero deixar essa palavra no seu coração. Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 26. A conversão e o batismo do nosso querido eunuco lá da rainha Candace, lá da Etiópia, tá certo? Um abraço para você. Vamos orar agora? Se você pode, acompanhe essa oração, ou melhor, receba essa oração e receba a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer porque eu posso estar aqui agora nesse meio de comunicação, pela TV, pela internet. Senhor Jesus, eu posso agora estar compartilhando a verdade, meu Deus, da sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a verdade da sua palavra, ela se sobressai sobre a religião, sobre a religiosidade, Deus, e nos dá o conhecimento daquilo que é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Oh Senhor Jesus, toca no coração desse homem, desta mulher que me assiste nesse momento, dessa pessoa que me assiste, para que ele possa entregar a sua vida e ter Jesus Cristo, entregar a sua vida para Jesus Cristo e ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Oh Jesus, muito obrigado pela verdade da sua palavra. Eu oro agora por este homem que está desempregado, por esta mulher que está desempregada, esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem que perdeu o emprego. Senhor, abre portas de um bom emprego, abre portas de um bom salário, Senhor. Tira todo desânimo, tira toda depressão, tira todo, meu Deus, desespero. Senhor, que haja paz dentro dessa casa, que haja paz nessa mente, que haja paz, meu Deus, nesse coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta esse que está caído. Oh, Senhor, dê saúde para esse que está doente, que está enfermo. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. E que o Espírito de Deus esteja operando agora de uma forma sobrenatural na vida de cada um que me assiste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, diga amém. E assim, nós chegamos ao término, ao final de mais um programa de Bem com a Vida. O desejo do meu coração é que tudo te vá bem, você esteja de bem com a vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá. De Bem com a Vida. Apresentação Pastor Marcelino. Um programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Oferecimento Frutaria do Osvaldo. AM Imóveis. Eldorado Materiais para Construção.